esportivo mais louco do rádio. Eu arredonto o meu aqui. Estúdio Esporte. Estúdio Esporte. Futebol, mulher e rock, meu Deus, como isso é bom. Meu amor. Estúdio Esporte. (19h04), temperatura em 14 graus aqui nos estúdios da Estúdio FM de Veranópolis para o mundo. Estúdio Esportes desta quinta-feira, onde falaremos muito sobre o nosso Veranópolis na última rodada do Gauchão 2019 e muito sobre a dupla Grenal e os cruzamentos agora das quartas de final do Gauchão. E muitos outros assuntos também, não somente relacionados ao futebol da dupla Grenal. Estúdio Esporte, que conta com o apoio da Carbonera Pneus. Carbonera, a sua loja de pneus. A nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo e agora com o serviço completo de geometria. Na 24 de maio, esquina com a Padre José, aqui em Veranópolis. Carbonera Pneus. Supermercado Bess, compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde, compras para o almoço ou o lanche do mês. O endereço certo é Supermercado Bess, com promoções toda semana feitas para você, pois nosso interesse é a sua satisfação. Sempre atendendo de segunda a sábado na Benjamin Constant 597. Telefone 3441-1865. Supermercado Bess, o super da família. Vamos começar as apresentações de quem hoje estará comigo aqui no Estúdio Esportes desta quinta-feira, 21 de março. Boa noite, meu caro Romildo, teu destaque, ou quais seriam os teus destaques do programa de hoje? Boa noite, João. Boa noite aos colegas de bancada, que por enquanto é só o Dalpai, né? Boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Estúdio. E telespectadores também, né? Não vamos esquecer. É que a atividade fim é a rádio, né? Por exatamente. Isso, né? Mas assim, João, eu tenho dois destaques. A confirmação do rebaixamento do Veranópolis, né? Após 25 anos consecutivos na primeira divisão do futebol gaúcho, e ontem a partida protocolar do Grêmio em Pelotas, garantindo
garantindo não, né? Ampliando a vantagem sobre o segundo colocado e assegurando o primeiro lugar geral nessa primeira fase, né? Cristiano Dalpai, teu destaque, boa noite, meu caro. Boa noite, João, boa noite, amigos que nos acompanham nessa noite. Sim, o destaque hoje não podia ser outro, que é a grande decepção do time aqui da Serra com o Pentacolor. Uma decepção que não foi o jogo de ontem, não foi o jogo da semana passada, foi o contexto geral, o campeonato inteiro, que o Veranópolis não soube se comportar da forma que todos nós gostaríamos. Não tivemos nenhuma vitória, não sei se já aconteceu alguma coisa semelhante. Acho que é o primeiro. É o primeiro. Eu inclusive, na segunda-feira, aproveitando já que tu falaste isso, é o primeiro clube que não tem nenhuma vitória, que acaba sendo rebaixado. Nenhuma vitória, é o primeiro. Era apenas uma vitória, se não me engano, Guarani de Bagé. Uma pena. Então, os resultados falam por si, né? Mas assim, ó, tamo junto com o Veranópolis aí, 2020 tá chegando aí, quando a gente vê já começou o novo campeonato. Vamos conhecer essa nova estrutura da Série B aí, vamos tocar pra frente. Esse é o comentário que a gente tem que fazer nesse início de programa, né? Vera Veículos, comece o ano de carro novo, aproveite as últimas unidades Fiat do ano 2018, modelo 2019, com bônus e super descontos. Na Fiat Vera Veículos você encontra muitas unidades com preços especiais, descontos e excelentes condições. Aproveite e faça agora a melhor negociação. Vera Veículos, assistência Fiat autorizada. Acesse o site e confira www.veraveículos.com.br ou ligue 3441 2060. Ofertas em 10 vezes sem juros, só até sábado, só nas lojas Quero Quero. Aparador de grama 1000 watts por um valor imbatível. Toda a linha de roçadeiras em 10 vezes sem juros no cartão Quero Quero. Lavadora de roupas Electrolux, 16 quilos e mais. Cozinha Capesberg por um preço super baixo. E também temos dinheiro na hora, sem burocracia. Só nas lojas Quero Quero. Na Marechal Deodoro, 353 aqui no centro. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Bezan Coser, boa noite, meu caro. Teu destaque, qual seria hoje o programa? Ou os destaques, né? Boa noite, João. Boa noite aos colegas aqui da bancada, aos ouvintes. Cara, eu vou na mesma onda aí do Cássio e do Dalpai. Destacar, infelizmente, né, a queda do VEC. Mas, cara, eu vou destacar a torcida do VEC ontem, especialmente a raça, que se fez presente mais uma vez. O estádio estava vazio, mas a torcida foi lá, fez a festa, apoiou o time durante todo o jogo. E acho que é isso aí que tem que prevalecer o ano que vem, não é a cidade daqui a pouco deixar o time de lado aí porque caiu para uma segunda divisão. Acho que tem que abraçar e acontecer que nem em 93, subir, e 2021 é logo aí, né? Série A nós vamos voltar. Isso aí mesmo, né? 2021 logo aí, quando a gente vê, já estamos na Série A novamente, isso mesmo. Loja General Store, em novo endereço aqui na Avenida Júlio de Castilho 630, sala 4, no centro aqui de Veranópolis. Novo ambiente com muitas novidades e novas marcas em moda fitness e casual masculino e feminino. E também suplementos alimentares. Venha conferir nossa nova loja com estilo autêntico e despojado. General Store, revendedor autorizado La Bella Máfia. Nutricionista e coach Camila Barbieri atende pessoas com alergias e intolerâncias alimentares, compulsão e distúrbios relacionados à alimentação e no pré- e pós-cirurgia bariátrica. Atua diretamente no comportamento e reeducação alimentar, além de dietas para esportistas e nutrição estética. Atende nas quintas e sextas-feiras aqui em Veranópolis, na Corporale, na Marechal Deodoro 280, edifício São Rafael, sala 10, centro. Na galeria ao lado da farmácia Viva Mais. Fone WhatsApp 549-9939-4811.
contamos ainda com o apoio da Bona Pizza. Você que gosta de saborear uma pizza, venha conhecer a Bona Pizza. Pizzas congeladas que são uma delícia, feitas com aquele tradicional toque italiano. Muito mais recheio e sabor inconfundível. Com mais de 40 sabores, a Bona Pizza é um conjunto de muito sabor, recheio e qualidade. Na rua Fabiano Reschi, 668, bairro Renovação. Faça já a sua encomenda pelo fone WhatsApp 999776432 e conheça também a nossa página no Facebook, Bona Pizza Original. Pizzas artesanais com sabor, recheio e qualidade é na Bona Pizza. E também contamos com o apoio do Dr. Rubens Bassani. Agora ficou mais fácil cuidar de sua saúde bucal em Veranópolis. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Atendendo na galeria do edifício Contemporâneo 790, sala 304, ao lado do Banco do Brasil. Dispõe de consultas de rotina, limpeza estética dental e restaurações. Clareamento dental, cirurgia plástica, gengival, cirurgias orais, implantes dentários e prótese dentária. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Atendimento conforme a sua disponibilidade de tempo, inclusive ao meio-dia e à noite. Marque seu horário pelo telefone 996820246. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Às 19 horas 13 minutos, 14 graus aqui nos estúdios da Estúdio FM. Como foi então o destaque de todo mundo, né? Aguardando a presença, aqui tá faltando o nosso Nata Freiner, mas logo ele chega. Imagina eu que o congestionamento aqui da cidade, ele acaba por si só se atrasando. Mas como foi destaque de todos, né? O Veranópolis, né? Infelizmente, né? Ontem foi o jogo derradeiro, né? Contra o Brasil de Pelotas e que acabou encerrando o Veranópolis com nenhuma vitória. Destaca-se, né, como o primeiro clube a, infelizmente, né, ser rebaixado sem nenhuma vitória. E sobre o jogo de ontem, a resenha coube ao nosso Kid Sangali, né, que a manchete dele foi: depois da tempestade, o sol voltará a brilhar. Em mais uma quarta-feira gelada, chuvosa e melancólica, o VEC se despediu da elite do futebol gaúcho. Noite bem diferente das 25 temporadas passadas em que o clima pulsava na Lafarineira, com jornadas épicas e muito orgulho batia no peito. Poucos foram os corajosos que encararam a partida em ambiente tão desfavorável. Não era prazer para ninguém estar ontem no ADF. E o jogo até foi divertido, um 3-3 cheio de viradas, erros de arbitragem, gritos de olé e muita vontade, porém, pouca qualidade na maioria das vezes. E assim, novamente, sem vencer, o Pentacolor encerra sua participação no Gauchão da pior forma possível, na lanterna, com apenas 5 pontos ganhos e nenhuma mísera vitória. Momento de reflexão. O baque, sem dúvida, é muito grande. Inegável que o sonho veranense de estar na primeira divisão era uma utopia em 92 e 93. No entanto, ficamos mal acostumados ao vivenciar mais de 2 décadas desse delírio e por vezes quase chegando ao nirvana. Meus caros, infelizmente, né, o Veranópolis acabou sendo rebaixado. Como tu mesmo, Dalpai, falaste, não foi ontem, não foi domingo, foi durante o campeonato todo, né? É uma realidade, né, João? É um programa que nós jamais pensávamos em fazer e vir aqui conversar sobre o rebaixamento do Veranópolis. O Veranópolis, o tão querido Veranópolis, né, o tão respeitado Veranópolis em nível estadual, não há nada que divulgue mais do que a nossa cidade, do que o time de futebol. Se nós fosse pensar num investimento que tivesse que fazer para pagar por toda a divulgação que o Veranópolis leva Brasil afora, não conseguiria estimar o valor hoje para vocês. Mas dizer que muitas coisas estão sendo faladas dentro do município. E hoje nós não temos que buscar culpados, nós temos que pensar realmente naquele algo mais, o que nós vamos fazer a partir de agora para que o Veranópolis possa, de uma maneira ímpar, de uma maneira diferente do que tem acontecido na segunda divisão, quebrar esse tabu da dificuldade e já no próximo ano conseguir subir. Como falei para vocês, não foi o jogo de ontem, não foi o jogo da semana passada, não foi o outro jogo, foi o campeonato inteiro. O Veranópolis não soube fazer gols,
não soube conseguir vitórias, não soube angariar o público necessário dentro da competição. Acho que hoje o povo de Veranópolis está bastante arrependido, aquele que não apoiou Veranópolis como devia ter apoiado, porque o ano que vem nós não teremos em Veranópolis um Grêmio, não teremos um futebol, um Internacional, não teremos times conhecidos, times de maior valia dentro do campeonato. Temos que aprender agora a reestudar o que vai acontecer, os novos nomes que vão compor a Série B, os novos estádios, e hoje já havia a condição dos estádios, a precariedade dos estádios que o Veranópolis vai jogar o ano que vem. Então vai ser um ano, no meu ver, o ano 2020, um ano sabático para o Veranópolis, né? Não devemos buscar culpados. Devemos pensar assim, o que eu não fiz para ajudar o Veranópolis nesse momento. Eu acho que é esse o caminho. Tem que ser respeitado as pessoas que não gostam do Veranópolis, tem que ser respeitado as pessoas que gostam do Veranópolis, mas buscar um consenso. Veranópolis é a nossa terra, é a nossa cidade. E nada, volto a afirmar, nada divulga mais Veranópolis como o nosso time de futebol. Nata Frane, boa noite. Nós falávamos aqui nos destaques, né, a unanimidade, né, a campanha do Veranópolis, né? Boa noite, em primeiro lugar, né, e que tu destacaria nesse começo do programa? Boa noite, John. Boa noite aos colegas. Boa noite, Dalpai, nem te cumprimentei. Foi mal. Cara, fiquei chateado pra caramba com o Vec, de verdade. O Dalpai falou uma coisa que eu acho bem interessante, cara, que o cara tem que respeitar todo mundo. Tem galera que gosta, tem galera que não gosta, tem galera que apoia, tem galera que vai falar mal. Mas, e boa parte da população também acaba conhecendo de perto o Grêmio e o Inter por causa do Vec. Teve gente que só viu o Grêmio e o Inter por causa do Vec. E torcedores que, gremistas do coração, colorados do coração, cara. E realmente, o Vec, e muitas vezes ando perigando, velho. É uma situação parecida com o Inter, que teve situações de ficar rodeando a zona de rebaixamento e achando que nunca ia, né? E realmente, cara, é chato, é uma coisa incômoda, o cara sente, porque o cara vivencia, o cara tá sempre lá. E cara, é um negócio estranho. Mas faz parte, ano que vem... Claro, o cara diz que não quer aprender com erro, mas querendo ou não, o cara vai ter que aprender com o que fez de errado no ano e não deixar a peteca cair, né? Ano que vem tem mais, se quem apoiou na A vai apoiar na B também, porque realmente, cara, quem vai no estádio porque gosta, não vai lá pra aparecer. Muito bem lembrado essa questão, né? Como tu falaste, né? Veranópolis, muitos gremistas e colorados só conseguiram ver os seus times do coração jogar graças ao Veranópolis, não só aqui de Veranópolis, de toda a nossa região. Né? Aquilo que a gente fala, né, da ponte pra cá é uma outra situação, né? Cássio, tu tá lá da nossa raça pentacolor também. Confesso que esse ano eu me ausentei das atividades da torcida, mas por muitos anos tu estava lá. Por muitos anos eu acompanho o VEC desde que eu me conheço por gente, que o meu pai me levava no... Não faz muito tempo, então. Que engraçadinho, né? Assim, e eu acompanho Veranópolis desde muito, embora todos nós temos um time de Porto Alegre que nós acabamos torcendo com mais intensidade, vivemos mais a paixão. O Veranópolis é uma coisa que não é só a questão de movimentar a cidade, mas tem muitas pessoas aqui na região que tem realmente paixão pelo Veranópolis, né? Não como um segundo time, como acontece para a maioria das pessoas, mas como o time principal, né? E eu sinto... Olha, eu vou dizer para vocês, ontem eu me ausentei do estádio, primeiro por uma questão de compromissos profissionais, mas confesso que eu não fiz força para comparecer ontem. Depois do jogo contra o Pelotas, né? Eu fiz a reportagem de campo, eu e o Thiaguinho, e nós acompanhamos os dirigentes, jogadores e tal, e ontem para mim ir no jogo é que nem se fosse num velório, assim, sabe? O clima é praticamente o mesmo, sabe? Mas eu vou saudar outra questão, porque se a gente for analisar friamente, o Veranópolis não é um time de envergadura em sentido do investimento e o tamanho da cidade. Então, assim, o Veranópolis, só o fato do Veranópolis ter permanecido 25 anos na divisão principal do futebol gaúcho já é uma vitória. E eu digo mais, assim, não que eu esperasse que um dia o Veranópolis fosse cair, né? O cara nunca espera isso, mas o que a gente pode pensar? Erramos bastante esse ano, pontos cruciais a respeito de treinador, jogadores, enfim, né? Uma hora ou outra eu creio que ia acabar acontecendo, né?
Só que é dolorido, né? Pra quem acompanha, pra quem gosta, assim, ó. Até o Bezão, o Nato, o pessoal, nós tocamos a raça e nós tivemos momentos épicos, por exemplo, assim, quando nós vencemos o Internacional aqui em 2007, fomos campeões do interior, fomos até 2012, né, Santa Cruz. Numa determinada, eu não me lembro em que campeonato, nós fomos até o Beira-Rio acompanhar o Veranópolis, 2, 3 ônibus, né? Então, assim, e acho que o que traduz o sentimento para quem gosta realmente do Veranópolis foi a faixa que a torcida estreou ontem num momento difícil, né? Nunca caminhará sozinho. Eu acho que para quem gosta do Veranópolis, o ano que vem é o ano de se fazer presente. E eu vou dizer para vocês assim, eu vivenciei isso porque o meu time de coração já caiu para a Série B, tá? Os colorados também vivenciaram isso mais recentemente, assim, o que eu tenho a dizer? A minha paixão pelo Grêmio só cresceu. Acho que é na dificuldade que tu mostra o teu lado de torcedor, que tu tá realmente afim, que tu tá apoiando, né? E como o pai disse, assim, eu respeito muito quem não gosta de futebol. E quem não gosta do Veranópolis e critica o Veranópolis, mas assim, nós vivemos num estado democrático. Eu não vou estar contra quem gosta de... Tem gente que gosta de pular de paraquedas, tem gente que gosta de jogar basquete, tem gente que joga vôlei. Eu gosto do futebol, eu gosto do VEC, entendeu? E nem por isso eu desmereço as outras pessoas. Então, assim, pra finalizar meu comentário, assim, o que eu penso? O ano que vem é a hora do verdadeiro torcedor aparecer no estádio, certo? Como o pai disse, assim, não é hora de julgar, é hora de procurar soluções, de dar força. O ano que vem comparecer ao estádio, comprar os pacotes, tá, turma? Porque assim, o ano que vem todo mundo sabe que a verba é menor, que o dinheiro é mais curto e tem que montar um time. E assim, a Série B, embora tenha uma estrutura precária, enfim, são times tradicionais do futebol gaúcho. É o Guarani de Bagé, é o próprio Esportivo, o Glória, tem o Bagé, não sei se o Bagé tá frequentando a Série B, mas enfim, né? São times... União Frederiquense, que é um time que tá se estruturando bem. São times de envergadura, entendeu? Então assim, todo jogo vai ser uma fumaceira, né? Jogos distantes, então assim, ano que vem é hora do real torcedor do Veranópolis aparecer. Certo, assim, eu como eu disse anteriormente, ontem eu me ausentei porque eu pensei, poxa vida, né? Não quero estar. Acho que no pior momento do Veranópolis eu já estive, que foi o jogo contra o Pelotas, mas quantas coisas o Veranópolis me proporcionou de bom, quanta gente acompanhou, né? Quanta gente apoiou, fazer vaquinha, comprar bandeira, fazer faixa, organizar excursão, poxa vida, eu acho que o ano que vem tá na hora de, né, a Veranópolis abraçar o Veranópolis. Bezão, e como o Cássio acabou falando, o nosso Romildo aqui, né? Não Cássio, Romildo aqui no programa, ele é Romildo. Ah, tá. É mais do que nunca, né? A união de todos, né? Pro ano que vem, pro nosso VEC, para que volte forte ano que vem, para que 2021 retorne com tudo na Série A novamente, né? Porque, convenhamos, né? É uma situação que nós não estávamos há mais de 20 anos, né? Desde que o VEC desde que o VEC subiu, né? Agora vamos passear pelo Rio Grande. A gente estava olhando aqui times tradicionais, então, mais do que nunca, independente daquele que critica o Veranópolis, sem até saber ter as reais... as pessoas tem muita gente que fala alguma coisa, mas não tem certeza do que é. Até pela questão, eu ouvi falando que teria apoio da prefeitura, nada disso, né? Todos nós temos que nos unir, né, Bezão? Pois é, eu acho que é mais ou menos por aí. Infelizmente, eu vivenciei isso aí não faz muito tempo com o meu time, que é o Inter. E eu percebi, cara, que não é... Mesmo o time foi mal, 2016, foi um ano complicado, mas não é por aí que tem que abandonar o time. Nesses momentos aí, como eu destaquei, que tem que abraçar o time novamente. Eu acho que a população de Veranópolis, acho que tem que ainda mais incentivar o time, que nem o Cássio comentou, vamos comprar o pacote, ano que vem comprar a camisa, porque verba vai diminuir. A gente sabe, não vai ter os jogos, por exemplo, com a dupla Grenal, que era onde que os times do interior procuram arrecadar mais dinheiro. Então, cara, tem que abraçar o time. Quem tava falando, são times que vai precisar, vai ter viagens mais longas, bastante longas, a gente tava olhando aqui na tabela. Tem Rio Grande, tem Bagé, que é longe,
Rio Grande. Tem bastante cidades aí que São Gabriel aí, que se eu não me engano deve ser longe, próprio Santa Maria. Logo ali. Então tem viagens longas. São Borja também, né? São Logo Borja, aí, né? Tu falou, vai correr já não vai Rio subir. Grande, né? Vai percorrer o Rio Grande. Ser o verdadeiro campeonato gaúcho. Mas, cara, aí não dá pra abandonar o time. Acho que o ano que vem, quem tava esse ano com certeza vai estar lá o ano que vem. Tem que abraçar. Ir com o Vec até o final e quem sabe, né? Vamos subir de primeira aí, vamos torcer. Nós vamos estar lá que nem em 93 e vamos brigar por isso. A única diferença é que não será lá na Palugana, né? Eu lembro muito bem quando o Vex subiu lá na Palugana, aqueles barrancos lá, mas foi uma festa extraordinária. Mas como tu falaste, nós todos, né? Todos nós temos o time do coração, né? Nesses momentos é que o amor, como tu falaste, nosso Romildo aqui, ele aumenta ainda mais. Nós, falando dos últimos, o último rebaixamento do Grêmio, também do Inter. O Grêmio, na Série B, ele teve a maior média de público entre séries A e B. E o Internacional, agora há pouco também, teve uma das maiores médias entre a Série A e Série B. Ou seja, é nesse momento que a gente vê quem realmente é o verdadeiro torcedor, né, Dalpai? É a realidade, né, tio? Não tem outra alternativa. Essas alturas aqui a gente tem que ver. Porque ninguém vai abandonar o VEC agora porque tá na Série B. Esse é o meu ponto de vista, né? As pessoas ficam com aquele sentimento de perda. Isso é natural, nesse momento. Agora, no que o vem, baque inicial é complicado. É que nem eu te falei, esse programa aqui eu jamais pensei de vir aqui falar do rebaixamento do VEC. Ponto. Mas infelizmente, né? Mas infelizmente a gente tá aqui conversando e tal sobre esse assunto. E assim, ó, esse sentimento de perda, ele vai perdurar agora por algum tempo. Ainda no primeiro jogo da Série B do ano que vem, nós vamos estar assim, ó, extremamente doídos, né? Aí cai a ficha, né? Quando o cara realmente vê. É a mesma coisa que nós. Vai ter que engrenar, nós vamos ter que pegar junto e vão ter que fazer diferente do que fez o Esportivo de Bento, que há 10 anos que tá lá e não consegue subir. Nós vamos ter que dar um print final aí, cara, de investir, botar dinheiro, trazer jogador bom, trazer técnico experiente, principalmente ter uma capacitação física diferenciada. Também foi uma falha nossa iniciando aqui, mas assim, ó, iniciando bem, nós vamos queimar gordura no final. Nata, a questão de elenco, né? Eu acho que, opinião minha, eu acho que não basta jogadores, tem que ser jogadores que conhecem, que joguem uma segundona, né? Porque esse é um detalhe. Esse é um fato, uma coisa muito importante. Esse é um fato que já aconteceu esse ano. E não é qualquer jogador que joga uma B, né? Cara, tava saindo o jogo ontem, acabou o jogo, saí logo na sequência e eu coloquei na rádio. Aí tinha um dirigente falando, cara, que eles fizeram uma autocrítica e realmente disse, pelo que eu, Nata, entendi, que na escolha do elenco teve aquela questão o cara veio da base de não sei onde, o cara foi promessa não sei onde. Os caras vêm pra cá sem tesão nenhum pra jogar, né? Eles vão se escorar, né? Eu fui da base do Grêmio, eu sou do Inter emprestado, não sei o quê. E os caras morrem abraçados nisso. E, cara, se o próprio dirigente falou isso de boca aberta no fim do jogo, é porque realmente aconteceu, cara. E outra, eu acho que jogar campeonato estadual não é qualquer piada de merda que vai jogar. Não é promessa de base. Se a promessa de base vai se destacar no campeonato estadual num time grande, não é no time do interior. O time do ano passado, cara, realmente, se fosse colocar no papel o time do VEC esse ano e o time do ano passado, esse ano o Tyberson, o Thales Cunha, que tava no passado mas tava machucado, o Iago, que era do Grêmio, não sei o que, a dupla de zaga, o Negrete era um baita zagueiro, fez bons jogos contra o VEC. O Erechim, tu lembra? Cara, a expectativa seria bem maior em relação a esse ano. Fez o amistoso lá, ganhou 2-0 do Juventude, bem. Não dá, cara, tem que saber jogar gauchão. Gauchão é um campeonato à parte do resto. Tem que ter jogador ainda mais por ser interior, né, cara? Só pra acrescentar, tu pega um gauchão que nem desse ano aqui, que pegou Juventude, Brasil de Pelotas, que fizeram tudo pra cair. Fizeram de tudo pra cair. Que jogaram muito mal. E o VEC e o Venâncio não deixaram. Cara, por 2 gols o VEC não teria sido rebaixado. É muito se acontecesse isso e aquilo. Não tem. Cara, se tivesse ganho uma das 2 primeiras rodadas, foi contra aqui em casa, Avenida e Aimoré, qualquer um dos 2 jogos. Era um golzinho ali que era totalmente possível e cara... Tu não entende o Aimoré, cara. Aimoré... Campanha que esses caras fizeram. Time que não é. Cara, e o Brasil jogou lamentável ontem, na parte técnica. O Brasil muito abaixo. Analisa o Clássico Brapel, né, tio? Olha a virada que deu no Clássico Brapel. Pelotas com tudo, vindo numa maré positiva. O Brasil vai lá, faz aquele tropeço, tá? E com a vitória do Brasil, tirou a dupla Brapel do campeonato.
Então é uma mexida muito grande na tabela. Até outra coisa, John, que eu quero também, que ontem eu peguei na rádio. Eu não sei, cara, eu nunca não acompanho o bastidor Veranópolis. Mas o dirigente tava falando que, de certa forma, o VEC se acomodou em relação à verba. Ele sempre montou o time com o que tinha da federação, sem buscar nada extra. Eu não sei nem quanto que é a verba da federação, cara. Eu não sei se os outros times buscam essa verba extra federação pra montar o elenco, pra ter toda a programação do ano, cara. Mas talvez eu acho que é um fator que pese. Comodismo? Assim, né? Porque sempre deu certo. O VEC sempre teve elencos competitivos, o VEC sempre foi bem no gauchão, cara. E realmente, cara, agora também rede social é uma coisa que todo mundo é crítico e dá voz pra gente que não podia, né? Aí agora todo mundo acha desculpa de não sei o que. Cara, é aquilo que eu costumo dizer sempre, tá? Excesso de opinião, escassez de conhecimento. É muito índio, é muito cacique e pouco índio, velho. Tem que... É umas coisas que às vezes indignam o cara não poderia nem falar, né? Os caras falando coisas assim que são absurdas, né, tio? Absurdas, cara. Mas uma coisa que me chamou a atenção, velho, essa questão... Não sei se é do VEC com a busca de patrocínio ou se é a falta de interesse em patrocínio para o VEC. É uma coisa que eu não acompanho, que eu não tenho noção, tá? O patrocínio sumiu também, tá? Não, justamente, eu falei, eu não tenho noção do que acontece nesse quesito. Nós tínhamos uma empresa que tinha um compromisso de dar 150 mil, mandaram fazer as carteirinhas, propaganda, tudo. 2 dias antes do primeiro jogo, o Eliseu Darós tentando ajeitar as camisetas para tirar o patrocínio que os caras tinham desistido. Então, aí já quebra uma perna, né? Já começa aqui. São coisas que mexem no planejamento da... Por mais que seja de poucos meses, cara, isso, ainda mais por ser um tiro curto, o cara conta com a verba. Não que vá mudar da água pro vinho, mas é uma escora a mais que o cara tem, né? Mas assim, Nato, eu acho que é uma coisa que... Acho que faz falta até para os jogadores se fidelizarem mais, terem mais, digamos, identidade com o clube, né? Embora nós temos exemplos de grande identificação com o clube, né? O caso mais emblemático, o caso mais evidente é do Eduardinho, né? Com certeza. Mas eu acho que o que, digamos, poderia gerar mais comprometimento, mais fidelização do atleta, do treinador com o clube, é a tentativa de manter pelo menos as atividades no segundo semestre, disputando a copinha com... de repente com um time alternativo, um sub-17, alguma coisa. Pode ver que risco de rebaixamento. Pode ver que a grande maioria dos clubes do interior tem buscado. Isso, né? O Ipiranga, tu pode ver, mais recentemente... O Avenida foi campeão. O Avenida tem o Novo Hamburgo, também disputou uma série de... Claro que é tudo questão de planejamento, daqui de um pouco tu tenta dar o passo maior que a perna, tu pode ter consequências mais graves, mas eu acho que o Veranópolis poderia usar nesse sentido, né? Tentar permanecer o ano inteiro, pelo menos disputar a copinha no segundo semestre, até um pouco ganhar, sabe? Tentar permanecer pelo menos. E assim, uma coisa que eu percebo e uma coisa que eu acho que é interessante é assim, a gente tá focando muito no rebaixamento e tal, mas a gente tem que pensar que nós... Uma cidade de 25 mil habitantes, de envergadura muito menor que Bento, Caxias, Passo Fundo, Erechim, nós nos mantivemos... Rio Grande, nós nos mantivemos, e assim, se tu for analisar, com tradição muito menor que outros clubes que estão na segunda divisão. Assim, nós conseguimos nos manter 25 anos na primeira divisão, sem nenhum descenso, né? Isso por si só já é uma vitória, né? Acho que... E o VEC é muito bem visto também pela questão... do que tratou cumprir prazos, pagamento. Todo mundo fala que paga bem, paga no dia, paga bem, é bem tratado, o jogador tem boa estrutura para ficar. Então, o VEC tem essa. Nós já ouvimos também, né? De muitos jogadores aqui mesmo no Estúdio Esportes que, quando tem proposta de alguns clubes e também do Veranópolis, justamente por essa questão, eles acabam escolhendo o Veranópolis, porque eles têm a certeza que em Veranópolis o Veranópolis vai pagar o jogador vai receber. O próprio Juba falou isso ontem na entrevista no fim do jogo. Pois é. Todos os jogadores pensam assim, que o VEC é muito bem visto. Pesa muito a questão do VEC ter interesse e o VEC querer contratar. Eu acho que uma coisa que a gente poderia levar... Pro ano que vem não vai pesar, né? Porque essa leva de jogadores não quer jogar a Série B. Mas assim, é um cara que... uma coisa que nós poderíamos manter desse ano para o ano que vem, se possível, né? O treinador, eu acho, o Hélio Vieira, ele foi muito bem nessas últimas
rodadas. O Claro cara que que ele... assumiu uma bronca dessa não é qualquer um cara que pega a situação... Justamente ele pegou E o uma... time evoluiu, né? Sim, Não por resultado, mas por atuação. tu pode ver até contra o Pelotas, nós fomos bem, contra o São Luís lá em Juiz foi um jogo bom, né? Erramos bastante gols. Contra o Juventude ele já tava também, né? Sim, é. Foi não, segundo não, jogo, não, 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 não. Não. Foi o último jogo contra o Grêmio. E assim, ó, eu querendo ou não, assim, eu acho que foi um erro da avaliação tremendo, assim, eu conheço o Sananduva, conheço várias pessoas do círculo familiar dele, né? Nada contra a pessoa, mas eu acho que o Veranópolis errou nesse ponto, né? Eu acho que ele já não mostrava um trabalho bom desde aquela última derrota contra o São José lá em Porto Alegre, né? Eu acho que ali foi o divisor de águas, acho que ali deveria ter ocorrido a mudança, né? Porque se notava que o ambiente não era bom, sabe? O próprio grupo já começa a notar isso. Isso, Né? e eu tenho uma vivência assim, ó. Fomos eu, o Chimento, mais o Marquinhos Palhosi, mais 2 guris aí da torcida, que não me vem o nome à mente agora. E nós fomos acompanhar Vec Caxias lá no Centenário, né? O Veranópolis não viu a cor da bola aquele dia. E eu não sei, eu que acompanho o Veranópolis de anos, tu olhava pro banco e tu olhava os jogadores, tu percebia uma falta de comprometimento, uma falta de aplicação imensa, assim, sabe? Eu não sei se eles já não confiavam mais no treinador, eu não sei o que aconteceu no ambiente, sabe? Mas eu creio que se tivesse ocorrido essa mudança antes, eu acho que poderia ter um desfecho um pouco mais favorável para o Veranópolis. Nada contra a pessoa do Sananduva, né? Nada contra o trabalho dele, né? Eu conheço ele, não tenho intimidade, enfim, né? Conheço o círculo da familiar dele, enfim. Mas eu acho que ali foi o divisor de águas, né? Ao meu ver. A mudança tinha que ter ocorrido antes, né? Completando o que você disse, eu acho que pro ano que vem dava para segurar o Hélio, tá? E o Ismael. Eu ia ver aqui Hélio com... e o Ismael. De resto, Ismael que corta a grama do campo. Tá? O Pitício também, né, cara? O Pitício O também. petiço dele também. Então segura o Hélio, segura o Ismael e o resto, cara, que siga o seu caminho. Bezão, se tu fosse hoje diretor do Veranópolis, tu já começaria a pensar desde já o plantel pro ano que vem, ou tu deixaria a água esfriar um pouco, começar a pensar o Veranópolis 2020 daqui a alguns meses? Cara, eu acho que provavelmente a direção tá agora querendo ter um pouco de distância disso aí. Tá, que nem foi falado uns programas atrás, que o cara fica muito distante de família, o cara só tem foco numa coisa que era o próprio clube. Eu acho que dar uma esfriada um pouco ali no que tá acontecendo ali, botar a cabeça no lugar e aí sim começar a planejar. Eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil assim de planejar. Vai ter, como a gente comentou anteriormente, verba menor e tudo mais. A direção vai ter que se virar em 1 milhão ali para conseguir formar um elenco bom, para contratar uma comissão técnica digna, digamos, uma Série B, né? Que não é qualquer um que vai aceitar assumir essa bronca. Então não vai ser fácil. Eu acho que planejamento, então vamos esperar dar uma esfriada aí nas coisas e aí sim começar a planejar a temporada 2020. E em cima do que o Bezão falou, né? Eu acho que uma coisa que você deve saudar e não julgar é a questão do comprometimento, do envolvimento da diretoria do Veranópolis, né? Se tu for analisar quanto tempo o Gilberto, ali o Tampinha, o próprio Wilson Roncato, esse pessoal tá, o nosso prefeito Valdemar, né? Quanto tempo eles estão em torno do Veranópolis, né? Quanto tempo essas pessoas estão envolvidas, né? Agora o julgamento vem, mas poxa vida, às vezes a gente não para pensar nos serviços prestados, né? Daqui de um pouco, como tu mesmo disse, Bezão, acho que eles vão se distanciar um pouquinho também, porque acho que eles sentem muito mais do que nós, eu acho, né? Não que eles sejam mais torcedores que nós, mas pelo dia a dia, pelo cotidiano, por tudo que eles vivenciam, né? É bom também dar uma esfriada, até pra ti não tomar nenhuma decisão, nada precipitada. E tem aquela situação, se alguém se acha capaz de fazer melhor, que se habilite, né? Colocar dinheiro do próprio bolso, perder final de semana, se envolver. Se alguém acha que pode fazer melhor, além das críticas, que se habilite, né? Que dê a sua parcela de contribuição. Foi falado em verba, na verba do Campeonato Gaúcho para este ano o Veranópolis teve 1.055 mil, né? Isso Ou aí. seja, para o ano que vem, eu tentei de buscar 250. aqui. Pois é, eu tava buscando aqui 250 mil, né? 250.
Isso. Mas eu tava lendo, eu tava ouvindo na crítica. Um quarto do que Tem times da segunda divisão que montam o plantel com um orçamento de 40 mil mensais, né? Os orçamentos mais altos estão batendo nos 80 mil mensais. É que aquela questão é outra linha de jogadores, né, Tchê? É outra linha de jogadores. Uma vez eu estava conversando com o presidente Generosi, bem informalmente, Tchê, e ele disse assim, ó, conforme a Federação Gaúcha na Série A aumentava o valor do repasse, os empresários vinham negociar com o aumento do salário dos jogadores também. Então era uma coisa assim extremamente... Tipo inflação? Tipo inflação. Tá? O cara que ganhava 10 já começou a ganhar 15, porque está repassando mais, vai ganhar mais. Então tem que ter uma série agora, vai mudar tudo, né? Agora muda todo o sistema. 19 horas e 42 minutos. Acho que sobre Veranópolis, por hora, deixamos nestas palavras, né? Infelizmente, Série B, né? E nós não gostaríamos, como tu falaste, né? Acho que sobre Veranópolis, vamos deixar hoje, por hora, algo mais, meu caro Romildo, sobre Veranópolis, ou só falaremos mais adiante, ou lá em 2020, sobre o VEC. Só queria deixar uma mensagem pro torcedor, né? Para quem que todos aqui, né? Acompanhamos o Veranópolis desde sempre, né? O Dalpai há mais tempo, por questões, né? Cronológicas, por assim dizer, né? Mas que o ano que vem, embora o momento seja difícil, que a comunidade abraça o Veranópolis, não só no sentido do apoio, do comparecimento no estádio, mas também que compre o plano, compre a camisa, né? Que o incentivo, a gente sabe que fazer futebol é uma coisa cara, né? Tem que ter o incentivo, tem que dar a parte moral, né? A parte da vibração, da energia, mas o aporte financeiro vai ser bem necessário. Então, para concluir meu comentário, que assim que o ano que vem a comunidade abraça o Veranópolis. Certamente todos nós abraçaremos o nosso Veranópolis. E sem dúvida alguma, a Estúdio FM, com a sua tradicional extraviada, estará nos jogos no La Farineira. Estúdio Esporte conta com o apoio da Carbonera Pneus, Supermercado Bess, Vera Veículos, Lojas Quero, Loja General Store, nutricionista e coach Camila Barbieri, Bona Pizza e Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Agradecendo aqui no Volney Moro, lá de Fagundes Varela, é que ele, no comentário aqui, ele deixou que na Série B não tem cota para a segunda divisão, mas os times que caíram este ano têm um valor, como foi falado, de 250 mil, tem esse valor sim. E ele está comentando aqui que no dia 6/4, no estádio Omar de Carles, veteranos do Botafogo contra os veteranos do Grêmio, às 15h30. O Valdir da Silva dizendo que no plantel do Veranópolis esse ano só tinha refugo. E outros comentários aqui que durante o programa a gente vai acabar falando. E na participação ontem do último jogo do Internacional no Beira-Rio, treino de luxo, Internacional 2, Novo Hamburgo 0, resenha feita pelo Costinha. Meus caros, Bezão e Nata, vocês também têm essa opinião que foi um treino de luxo ou não foi pra tanto esse jogo ontem? Internacional 2, Novo Hamburgo 0. Lembrando que o Internacional jogou praticamente com o que tinha de melhor ontem, né? Cara, eu vou ser sincero contigo, meio complicado falar do jogo de ontem, porque eu tava no jogo do VEC, acompanhei o nosso Pentacolor, mas em algumas reportagens e coisas que eu acompanhei hoje de tarde, cara, acho que não foi bem assim como ele tá dizendo. Primeiro tempo foi um primeiro tempo complicado pro Inter, o Inter não conseguia acertar passes, dificilmente conseguia
a finalizar a gol, por causa que a marcação do Novo Hamburgo tava bem postada atrás. E por só no início do segundo tempo, o Inter conseguia achar um gol com o Guilherme Parede, e aí o jogo mudou. O Inter começou a mandar no jogo, aí veio a tranquilidade e conseguimos a vitória por 2-0. Cara, agora... Confronto se repete, né? Confronto se repete. Eu até acho que, João, eu vou pegar esse comentário do Costinha aí e vou mandar lá pra diretoria do Novo Hamburgo. Treino de luxo, acho que é um pouco de exagero do Costinha aí. Pelo amor de Deus. Os caras vão botar isso no vestiário. Vão botar no vestiário, Costinha, tu vai dar sangue novo pro Novo Hamburgo. Agora, por que será a gente mais ou menos tem as respostas, né? Mas no final de semana, clássico Grenal, o Inter já havia anunciado que iria colocar time reserva, né? Devido a uma questão lá com o Nico Lopes, enfim, né? E no jogo contra o Novo Hamburgo, que teoricamente seria um jogo mais difícil o Grenal do que o Novo Hamburgo, colocou o time titular ontem, né? Nata, tu acha que essa foi uma boa estratégia? Ou se tu fosse diretor técnico, enfim, tu teria mandado também ontem um time reserva a campo contra o Novo Hamburgo? Ou tu mandaria realmente o que tem de melhor? Cara, fazendo um comparativo com o Grenal final de semana. Eu não ficaria 2 rodadas sem jogar com o time que vai jogar um jogo importante de Libertadores fora. Cara, a questão do Nico, eu acho que é consenso que a punição foi muito exagerada. O que a diretoria decidiu de tirar os caras, decisão deles, ok. Só que a partir do momento que tu deixa fora o time titular do Grenal e tu deixa o time titular fora no jogo do meio de semana, já entra aquela velha coisa do ritmo do jogo, né? É diferente o cara só treinar do que o cara ter o jogo. Eu acho que foi certo, cara. Independente da atuação, os caras tem que tá correndo. Que bom que teve cara novo que fez gol. O Paredes fez o primeiro gol dele. O Wellington Silva tem entrado. É um cara que você tem muita expectativa que deslanchar. Mas em relação à tua pergunta, cara, acho que fez certo. Tem que dar ritmo pros caras. É diferente o cara jogar. O Inter saiu no jogo de Libertadores no meio de semana. Teve um Grenal que, cara, querendo ou não, o nível de estresse de um clássico pro jogador é alto, cara. É tensão, ninguém quer saber se é o time A, B ou C, é o Grêmio e o Inter que estão jogando, né? Então já vem de 2 jogos desgastantes. E aí tem um jogo de gauchão pro cara com... Não é questão de cobrir tabela, mas... Não nem tanta importância. Os caras não vão entrar com aquela pegada de sempre, não adianta. Mas assim... Mas a questão de tabela é importante, tipo o seguinte, ó, se perde ontem, ou Sim. empata ontem, pega nas quartas de finais da Grenal. Sim, não, mas hoje tipo... tu tem a perspectiva de uma final de Grenal. Não, mas tipo, justamente o cara não vai entrar... Claro, o cara não vai entrar de costa pro jogo, né? Mas assim, ó, apesar que se o Inter, por não ganhasse ontem, não vencesse o compromisso dele, o São Luís não venceu o Aimoré, né, se não me falha a memória, então ele acabaria no máximo na 3ª colocação e dessa forma seria Grenal na final, só uma possibilidade de Grenal somente na final, né? Acho que a única coisa que ficou, ao meu ver, tá, assim, ó, ficou um pouco, acho que uma jogada do Roberto Mello, assim, ó, colocar a suspensão do Nico Lopes como fator preponderante para que o time entrasse com uma escalação reserva, né? Eu acho que se o Inter realmente quisesse, existe uma coisa chamada efeito suspensivo que até o atleta do Juventude conseguiu. Então eu acho que assim, mas ó, aí foi assim, a questão. Mas assim, ó, tá, eu não condeno a estratégia do Inter, foi muito boa e assim, ó, tu pode ver que em cima da escalação do Inter, o Grêmio também resolveu colocar um time reserva. Então a estratégia foi boa, né? Jogou todo o peso do Grenal pro lado do Grêmio, enfim, né? A estratégia foi muito boa, só que à medida que tu faz isso, poxa, tu colocar a questão do Nico Lopes pra escalar o time reserva, aí eu acho que eu não sei bem o que ele tá tentando com isso, na verdade, né? Mas é que, Cássio, foi exatamente o que tu falou. A gente sabe que pode conseguir efeito suspensivo, foi exatamente isso que gerou a revolta. Porque o Juventude conseguiu o efeito suspensivo. O zagueiro, o zagueiro, se tu fosse analisar, ele deu com mais vontade o soco no Nico do que o Nico no vice-versa. Então, cara, eu acho que se o efeito suspensivo é pra um, vai ser pra outro também. Esse foi o X da questão de daqui a pouco... Pô, por que por 2 pesos e 2 medidas? Não, mas assim, ó,
ele colocou o fato do Inter entrar com time reserva por um protesto contra a federação, contra o Superior Tribunal da Desportivo aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, por exemplo, a estratégia que o Inter adotou, eu achei corretíssima. Cara, a federação adoraria que fosse um Grenal com os times titulares. Era do interesse dele, só que... Com certeza, justamente, eu acho que a ideia do Inter foi... Mas ele teve o estádio cheio do mesmo jeito. Não, mas assim, ao meu ver, o Inter não queria entrar com o time titular. E nem o Grêmio. Tá, vamos combinar assim, pela ó. situação Só que na realidade o Roberto Melo achou um bode expiatório, né? Bem na verdade. Se a gente for olhar. Mas não condeno. A tática é válida. A tática é válida, mas ali ele usou um bode expiatório, usou uma desculpa, ao meu ver, né? Porque, querendo ou não, assim, ó, vamos supor que o Grêmio resolvesse entrar com o time titular e de repente tropeçasse no time reserva do Inter. A coisa já não tá legal em virtude dos resultados ruins da Libertadores. Os dois times acabaram usando do mesmo veneno, por assim dizer, né? Mas usar essa suspensão como um bode expiatório, eu acho que daí já é meio forçação de barra, na verdade, né? Mas e querendo ou não, Cássio, também tira aquela questão do... Cara, imagina que o Inter fosse com o time titular. Mesmo resultado, 1-0. Perdeu com o time que tá teoricamente jogando em Libertadores e perdeu de 1-0 com um time completamente diferente. Sim. Tira o dito peso da... Não que, cara, ninguém quer perder. Eu não quero perder Grenal em momento nenhum. Mas o baque é muito menor pela situação, né? Sim. Não, é que a questão é usar assim, como um boda, né? E outra, muito pouca gente vai daqui 1 ano, 2 a lembrar teve aquele Grenal lá em 2019 que deu 1-0 com os jogadores reserva. Então, né? Sobre esse jogo de ontem, né? As notas aqui que o Costinha acabou dando aos jogadores, a melhor nota pro Parede, 8, e também pro Edenilson, nota 8. E a pior nota pro Potker, né? Tu chegasse a ver o jogo ontem, não, né, Nata? Em loco, não. Não. Só acompanhei. Só acompanhei o jogo. Mas ele dá nota 5 aqui, dizendo que o Potker tá sem brilho, esforçado. Nota 5. Nota 5. Cara, a galera é muito cri-cri com o Potker, eu acho. Eu não acho ele um jogador horrível como alguns caras acham. Ele recompõe muito. É a mesma coisa que, cara, comparando ou não, era aquele papel que o Sacha fazia. Às vezes acompanha o lateral. É que a galera não pensa, só fala, né? Ele não vai ser aquele jogador que vai pegar a bola e vai rabiscar todo mundo e vai fazer o gol sempre. Volta e meia ele vai conseguir. Mas agora, ele não deixa de acompanhar uma vez o cara que passou nas costas dele. Talvez se fosse um cara no lugar dele... porque o cara cria mais, não sei o que, mas daí o Inter tá tomando a bola nas costas. É uma situação só. Eu não acho que... É muito de torcida em geral, assim. Eu não condeno o Potker, cara. Eu não... Talvez ele apareça um pouquinho menos, mas o papel dele no grupo é muito importante, cara. É que tem gente que vê futebol de duas maneiras, né? Eu também concordo contigo. Tipo, o Potker não é um cara que é ruim, que a torcida condena um monte, mas ele é um cara que ele é essencial pro esquema tático que o Dair prefere. E como eu disse, tem gente que vê futebol de duas maneiras. Tu, por exemplo, trabalha com futsal, com futebol e tudo mais, tu vê uma análise mais crítica, mais técnica, e a maioria das pessoas vai ver com o coração. Vê com o coração aí, com o lado de torcedor, e pô, o cara é um atacante, não consegue driblar, não consegue fazer gol, ele tá mal. Mas se tu for analisar, não é bem assim. Por que será que o Odair mantém ele no time titular, mesmo não fazendo gol? Porque alguma função dentro do time ele tem. E essa aí, daqui a pouco, de acompanhar o jogador é muito importante. Cássio Marim, tem um teu aluno que tá ligado aqui, ó. Viu? Deixa eu buscar aqui o nome dele. O Daniel Marinello, teu aluno aí acompanhando o programa de hoje. Antes de falarmos sobre o jogo do Grêmio e Pelotas, tem uma questão, aliás, duas questões aqui do nosso ouvinte, o Jean Kleber Coradin. Ele tem duas questões. Se vocês têm a resposta, eu acho que todos nós acabamos ganhando. Ele faz as seguintes questões. Como fica o patrocínio do VEC na divisão de acesso ano que vem? Aquilo que a gente falou, em torno de... Os patrocínios são todos negociáveis. Ano a ano são patrocínios negociados, né, Dalpai? Apesar que assim, pro ano que vem, pelo que se sabe, a própria Série A vai ter um pouco de dificuldade, tá?
Porque pelo que se tem de informação, e ainda há de se confirmar, tá? A televisão, que seria o maior patrocínio, não vai comprar o campeonato, e sim vai comprar jogos. Então a própria Série A o ano que vem vai ser bem mais complicada do que o normal, tá? Exatamente por esse fator, pela compra de jogos. Agora sabe-se que a dificuldade da Série B, em termos financeiros, é bem menor do que a Série A, né? Um patrocinador que dava 30 vai te dar 15. Eu vi também que ele pediu aí dos ingressos. Os ingressos não vai baixar porque é Série Exato. Não vai baixar porque é Série A, é Série de acesso. Então tem todas essas questões aí que não mudam, né? 19h56 e o jogo do Grêmio ontem lá em Pelotas contra o Pelotas. A resenha acabou sendo feita por esse que vos fala e com manchete sem sustos, né? Pelotas 0, Grêmio 2. O Grêmio com um time reserva e algum jogador até improvisado foi lá a Pelotas e acabou vencendo o jogo por 2-0. Vocês também acham que foi um jogo sem sustos ou foi um jogo tranquilo? Do Grêmio que acompanhou ontem? O técnico do Grêmio, já vou te falar aqui, ó. Victor Hugo Signorelli. Eu acho que aconteceu o seguinte, ó, ele chegou no vestiário e disse assim: aqui, gurizada, ou vocês vão pro campo ou eu vou assombrar a casa de vocês. Porque o cara é feio demais, tio. Gente do céu, tio. Eu não conhecia esse vivente, rapaz. O cara é muito. Eu também nunca ouvi falar desse vivente. Nunca ouvi falar desse vivente. Nunca ouvi falar desse homem. Não. Mas tudo bem. Eu acho que foi sem susto mesmo. Não, é melhor. Por essa questão, com sustos. Foi com sustos. Teve um erro aí, foi com sustos. Mas o futebol foi sem sustos, né? Mas eu acho que o Grêmio tem que sair atrás de um zagueiro reserva ali, porque, cara... Acho não, certamente tem que buscar, porque tu improvisar... Porque assim, ó, tu tem o Marcelo Oliveira improvisado e o Michel ontem também jogou Marcelo Oliveira improvisado já é um problema, né? Se ele efetivado, fica um problema maior ainda, né? Tem que jogar o Marcelo Oliveira. E o Michel, coitado, tava lá se dando bem, né? Se dando bem. O lateralzinho lá, o Galhardo, que começou as atividades... Outro jogador que todo mundo nós conhecíamos, né? Eu só gostaria de ter visto aquele goleiro Breno lá ser mais exigido, porque aparentemente tinha um cara grande, um cara com porte, um cara que tem uma estrutura para ser goleiro, só que até agora não vi ele em atividade realmente, né? Eu gostaria de ter... Goleiro Breno. Que gostaria de ter visto ele em atividade mais assim, sendo exigido para ter um conceito melhor de segurança. Diga aí, Romildo. Bom, ontem Ontem fui às dependências da Associação Consular Gremista de Veranópolis, né? Aqui é nossa querida Grever. Acompanhamos a partida, né? Um público reduzido em virtude do jogo do Veranópolis e da importância da partida, mas de positivo fica a atuação do Tassiano, não só pelo gol, mas conseguiu se sobressair em relação aos demais atletas. Mais uma boa apresentação do Matheus Henrique, né? Que ao meu ver já deveria ocupar uma vaga no time titular do Grêmio, e mais uma boa atuação, né? Um pouco mais discreta, mas uma boa atuação do Jean-Pierre. Para mim, o aspecto negativo fica mais uma partida apagada do Felipe Viseu. E como o João colocou, a nossa carência de zagueiros, né? Romildão, o esquema do Grêmio não favorece centroavante, cara. O Grêmio não sabe jogar com centroavante. E o Viseu é um guri de área. É um cara que tá dentro da área. Mas eu vou te dizer que quando o Jael era centroavante, ele tava bem. Até o André tá melhorando. Não, mas o Jael não jogava dentro da área, né? Ele vinha buscar a bola aqui fora. Ele era mais um armador, um parede, do que um centroavante fixo de área, né, tio? E o André faz correria também. O André ele teve algumas atuações destacadas, enfim, vamos ver. Parece que tá recuperando o bom futebol. Acho que é um pouco prematuro ainda para falar, né? Mas teve uma partida boa ali contra o São José, apareceu em alguns lances contra o Libertad, né? Na derrota na arena. Eu acho que, mas assim, ó, fica de positivo, ao meu ver, de mais positivo a atuação do Matheus Henrique, né? Que há tempos vem mostrando futebol para estar no time titular, inclusive, né? Ao meu ver, ele deveria ocupar a vaga do Maicon, ao meu ver, né? O Maicon, apesar dele ser um titular incontestável, capitão, jogador de grupo, enfim, eu vejo sérias limitações nele na parte física, né? Ele tem um bom passe, ele tem a visão de jogo, enfim, mas para jogos mais exigidos, que digamos tenha uma maior aplicação dos volantes, ele compromete um bocado, né? Então o Matheus Henrique já deveria ocupar o lugar do Maicon, ao meu ver.
Dalpai, a melhor nota aqui pra mim foi uma surpresa o Tassiano, né? Nota 9. E a pior, como tu mencionaste, né? O Felipe Viseu, na minha opinião, também levou nota 4. Tassiano já fez uma partida nota 10. Aquele gol que ele fez é um gol de Ronaldinho Gaúcho, que sai driblando todo mundo, coloca a bola. Nossa senhora. Foi fantástico. Esse cara tá dando mano, o drible dele foi bacana. Tu assistiu o jogo? Cada minuto, olha. Então tu pede desculpa, Nossa Senhora. Não deve chamar esse santo nome em vão. voltando ao assunto. Boa noite, pessoal. Mas assim, ó, ele fez um gol fantástico, né? Ele veio driblando e assim, ó, quando o goleiro armou, ele colocou no lado da pisada errada. Então foi um gol muito bem estudado, um gol que dá expectativa. Mas outro também que eu achei que foi muito apagado e se esperava mais, até pelo início do campeonato que ele teve, foi o Juninho Capixaba, né? Ele teve um começo bom, mas durante o campeonato acabou perdendo. Parece que ele conseguiu o contrato e se acomodou, né? Sei. Por aí. Posso bem errado também. Tá por aí. Só lembrando que daqui a pouco teremos a transmissão do nosso campeonato de futsal aqui pela estúdio, né? Teremos futsal em seguida. 20 horas, 2 minutos, né? Já que falamos... Cadeia nacional, João? Não? Cadeia nacional são aqueles dois lá, né? Que vão sim... Aliás, já começou, né? A cadeia nacional daqueles dois cidadãos lá. Então, ontem finalizado a fase classificatória, teremos agora, final de semana, então, os confrontos no Jacone, Juventude e Grêmio, São José e São Luís no Zequinha, Novo Hamburgo Internacional em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. No Estádio do Vale, e lá em Aimoré, como diz alguns, né? Lá em Aimoré, né? No Cristo Rei, né? É isso, né? Em Cristo Rei. Em Cristo Rei. Aimoré e Caxias. Nata Freiner, e esse confronto que vai se repetir de ontem, né? Novo Hamburgo, Inter e Novo Hamburgo. Vamos eu acho que vai ser um confronto, digamos que, não vou dizer tranquilo, mas eu acho que não tem muitas dificuldades, assim como o Grêmio também não vai ter, porque a qualidade técnica, foi falado em outros programas, tu não estavas, do Gauchão esse ano foi muito baixa. Cara, jogo de mata-mata é caixa de surpresa, tu sabe, o Inter, querendo ou não, é favorito, sim, tem totais condições de vencer, mas nunca se menospreza um adversário no jogo de mata-mata, né? Então tem que, é sério, cara, se puder matar, mata logo, porque depois... Já perdeu em 2017, né? Pro próprio Novo Hamburgo, uma final. Então mas... não é... Falei aí, vamos patrolar, mas não é bem assim, né? Primeiro jogo, agora o Inter vai voltar, na verdade, com o rodízio de times, porque tem uma maratona de 10 jogos em 35 dias. Então vai voltar o rodízio de jogadores. Agora, sábado vai jogar com a equipe reserva, depois na quarta-feira volta a equipe titular. Agora, será que não seria melhor jogar sábado um time principal, fazer um resultado bom e depois colocar um time reserva? Não sei. É opinião minha. Eu acho que não, cara, porque a equipe de reserva do Inter não é boa também. Não é... Se fosse o ano passado, daqui a pouco a gente podia ficar com um pouco de receio, assim, que não tinha muitas peças, assim, de reposição, mas esse ano acho que o Inter tem time reserva, não é... O grupo tá maior, o grupo tá maior, não é... olha só que time reserva, mas não é de se jogar fora, cara. Eu acho que o Inter tem totais condições aí de sair lá de Novo Hamburgo com uma vitória aqui. Só fazer uma pergunta, uma dúvida. Eu acho que o Campeonato Gaúcho tem saldo qualificado, né? Nas eliminatórias. Então o regulamento favorece também, né? Faz um golzinho lá, né? Sim, faz um golzinho lá, depois. Né, muito, e assim, ó, depois no jogo de casa, tanto o Grêmio quanto o Inter, assim, ó, falando do jogo do Inter, vai acabar se impondo, né? Não adianta, assim, ao meu ver, assim, o único que pode incomodar o Inter, do chaveamento do Inter, é o Caxias. E o único que pode incomodar um pouquinho o Grêmio, talvez o São José pelo fator campo. Atenda a Capelari. Sabe, eu acho que nós não vamos ter surpresa, não vamos ter surpresa. Do jeito que afunilou aí, nós não vamos ter surpresa. Só acho que o Grêmio agora deve começar a usar mais o Tardelli, né? Porque agora o cara já tem um estágio de preparação e tudo, em que posição que vocês vão me pedir. Daqui a pouco até uma boa substituição pro Luan, né? Mas aí, não é lancheria aqui. Deixa eu atender. Eu acho que faltaram créditos, por isso que acabou caindo a ligação. Eu acho que é o Capelari, quase certeza. Ele havia ligado anteriormente que ele mandou um WhatsApp, mas aqui não tem WhatsApp dele nenhum. Pra outra rádio.
Eu acho que sim, né? Romildão e o Grêmio, tu acha que tu colocaria um time reserva sábado, aliás, domingo ou time principal? Olha, eu colocaria um time misto no domingo, assim. Misto? Pode ser até o time de ontem, né? Acrescentando alguns titulares, até como o Dalpai frisou, né? A questão do Tardelli poderia entrar nesse time, seria uma entrada muito interessante. Vamos ver o que ele pode produzir. E depois, para matar o jogo na arena, né? Porque assim, eu acho que o Grêmio não vai ter susto, porque eu vi os jogos do Juventude vi o jogo do Juventude contra o Viranópolis, assim, ó. Cara, é muito limitado. 3 pontos pro Reinaldo contra o Vec, né? Sim. Mas assim, o time é muito limitado. Olha, ontem eu estava comentando com a turma que tava lá na Grevera, assim, ó. Cara, eu acho que é o pior Juventude dos últimos 10 anos, assim. Sabe, se o Juventude for com esse time pra ser... Cara, fez de tudo pra cair. Não. Fez de tudo pra cair. Tá louco. E até porque, como tu mesmo frisou, né, João? O nível do campeonato tá muito abaixo. Muito. E o Grêmio e o Inter estão muito acima. Então, assim, ó, ao meu ver, favas contadas, a Grenal na final. Se de repente o Caxias pode encher o saco. Porque, assim, ó, eu vi alguns jogos do Caxias e realmente eles têm um time muito bem ajeitado. Tem o Rafael Gava, que é um meio-campista ali, muito bom jogador. Né? E olha, assim, ó, eles estão numa fase boa, né? O time tá encaixadinho, a bola tá entrando, tá tudo dando certo. Mas eu acho que assim, também o Caxias não vai fazer frente, ao meu ver. Pode incomodar, mas pra fazer frente, eu acho que não. O Gilmar Capelari que mandando um abraço pra todo mundo. Abraço, Capelari. E o confronto São José e São Luís é um tiro no escuro? São José, pra mim, dá São José. E como foi falado, Caxias e Aimoré. Caxias e Aimoré é o grande favorito, Caxias. Até porque o Caxias vai fazer o jogo decisivo em casa, né? Então tá, galera, 20 horas, 8 minutos. Placar esse final de semana, meu caro Nata Freiner, o que tu acha lá em Novo Hamburgo, Inter? 1-0 goleada pro Inter. Bezão? Vai se repetir ontem, 2-0. O jogo é no Vale. O jogo é no Vale. Com o time é reserva, vai dar 0-0, bem bacana. Dá o pai. Eu vou mandar pro Novo Hamburgo a matéria da Rádio Estúdio aí, dizendo que foi um treino de luxo. Vai dar 0-0. E no domingo, Juventude e Grêmio em Caxias, começando por ti, Dalpai. Como é que é? Juventude e Grêmio, começando por ti. Um atropelamento. Bota lá em fileira a ambulância lá, porque o negócio vai ser feio. Romildo. 1-0, humilde. Como está sendo também aqui o Capelari, né? Tá sendo humilde. 1-0. 1-0 no Hamburgo Inter. Olha a opinião do Capelari. Era certinho, era. Cara, acho que o Grêmio vai ganhar, né? 1-0 pro Grêmio. Tá, cara, 3 pro Grêmio. Então tá, segunda-feira. Fala aí, Dalpai. Eu tava lendo aqui uma matéria num jornal aqui da cidade, que falava aqui novamente do VEC, da história do VEC, do que aconteceu com o VEC, que falava dos principais dirigentes do Dalban e do Veranense, tá? Me permita que eu dê uma lida aqui. Dalban, Décio Tolini, Edir Machado, Alzir Tedesco, Luiz Tedesco, João Vitor Dalpai, Florindo Dalla Coleta, Ezenir Badalotti, entre outros. Pelo tricolor do Veranense, da Palugana, Paulo César Gusso, Dinal Valdemarca, Valério Coradim, Foguinho Gusso, Edgar Queradia, Sérgio Dalla Coleta. E eu colocaria mais um nome aqui que vocês não vão se lembrar, mas na minha época eu via que tinha muita participação: César Abruzzi e Jardelino Andreoli. É uma boa lembrança. Feito o registro, né? Diga aí, meu. Mas aqui, ó, também eu vou esquecer aqui, ó, pela parte do Dalban, Daival Kozer, Balotin. Essa época eu vivi. Balotin, Daival Kozer. Eram pessoas aqui, ó, que davam sangue pelo Dalban e pelo Veranense. Até eu não sei se foi citado ali, né? O Testão, né? O Valdir. Mas o Testão era jogador, né? Não, mas era um. Assim, ó, acho que foi final de 2010. Eu fiz dele é meio estufão, vai, amar. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, enfim. Faz tempo, eu me formei, mas enfim, né? E eu tive a oportunidade de. Meu trabalho foi em cima dos ex-jogadores do Veranense e Dalban, né? Eu tive a oportunidade de colher várias entrevistas, assim, de pessoas até que tu citou e pessoas que não foram citadas, como o seu Hernani Zimelo, né?
também o seu Genis Fredo, né? Que foram o falecido senhor, o Zenobov, né? Que eram que eles tinham realmente um amor muito grande por essas agremiações, enfim, era muito bacana, né? Ouvir esse pessoal conversando e tal. Eu acho que assim, é incrível, porque eu via que alguns tinham até um ressentimento incrível de ter surgido o Veranópolis, sabe? Mas como eles abraçaram depois que a coisa surgiu, eu achei bacana da parte deles. Me veio na memória agora, João, só para encerrar, Cláudio Balotin, falecido, dalbanista, assim, doente. O filho dele, Alemão Balotin, aqui da Dibamotos, jogava lateral direito do Veranense. E sempre teve esse atrito, mas não, se davam bem, mas sempre tinha esse atrito. E o Alemão Balotin encerrou a carreira dele como lateral direito no Dalban. E eu estava sentado na arquibancada, eu, meu pai, e assim, ó, foi uma homenagem que vocês não imaginam. Quando o Alemão Balotin, que na época aqui, Veranense sentava do lado da igreja, o Dalbanista sentava no outro, em dia de clássico Verdal. E foi uma emoção lá para os dalbanistas muito grande. São coisas que eu me lembro, tá? Mas dessa rivalidade, uma coisa bacana que eu pude constatar um fato é que era o Sérgio Dalla Coleta era zagueiro do Veranense e o Florindo do Dalban, né? Também. Disseram que em dia de Verdal eles mal se olhavam, né? Mal se olhavam. E dois belos jogadores, diga-se de passagem. Tiquinho também, dalbanista, jogou nos dois. Tiquinho jogava demais também. Então assim, ó, são coisas que a gente vai se lembrando. Se fosse sentar aqui, botar uma cerveja gelada aqui, aquela a gente ia ficar conversando até de madrugada. Só tu fala, né, cara? Só eu vivi essa época. Vocês são tudo fraldinha, né? Assim, ó, talvez... Vocês são tudo fraldinha, né? Tudo Nutella, rapaz. Eu sou raiz, cara. Talvez no futuro, né, fazer até um programa com esse pessoal, seria bacana, né? Olha, seria fantástico. Sem dúvida alguma. Tem muita gente, assim, os olhos, eu até digo o seguinte, ó, o que passaram nessas retinas, só eles podem contar. Eu acho que antes de começar a segunda ano que vem, né, seria um bom programa, seria um baita programa, fica a sugestão. Falar com o Nato Sangalha aí, fazer um belo de um programa com esse pessoal todo. Trazer esse pessoal aqui, olha, seria fantástico. Um programa que vai marcar a história de Veranópolis. Então tá 20 horas, 13 minutos, em seguida a transmissão então do nosso Campeonato de Futsal. Obrigado a todos. Segunda-feira, novamente aqui para falando muito da dupla Grenal sobre as quartas do Gauchão. Obrigado a todos.